Pessoal, eu fiquei ausente, estou ausente, melhor dizendo, já mais de uma semana, não sei exatamente quantos dias, não dei uma olhada antes de gravar esse vídeo, e eis que eu volto aqui, sem ser chamado, para marcar a presença, dizer o que está acontecendo. Eu postei algumas coisas na comunidade, né? Sobre coisas que eu abordo aqui no canal, o que eu andava fazendo, por onde eu andei, pouquíssimas coisas, na verdade, durante esse período aí eu postei também na comunidade. E assim, eu venho, assim, me sentindo muito cansado. Eu dou 40 horas, eu leciono 40 horas de aulas no estado, já falei para vocês, e tenho alunos particulares à noite. Então, todo dia, quase, mais uma hora de aula pelo WhatsApp. E venho postando vídeo, né? Vinha postando um por dia, praticamente. E também respondendo todos os vídeos. Fiz questão de responder e gera conversas. Eu conversava, explicava coisas, alguns comentários desagradáveis, e isso faz parte. Faz parte, só que assim, também vai energia nisso. O lado bom é que eu pesquisava, ia buscar informação e estava me aprimorando sobre vários assuntos. Mas tem uma hora que você precisa priorizar algumas coisas. Eu vi que a escrita, eu tinha deixado a escrita criativa, aí nesses dias aí eu comecei a escrever um livro que há muito tempo eu queria fazer, que é sobre a minha infância, o lugar que eu morei, as impressões que eu tinha, desde antes dos 3 anos, eu observando o mundo à minha volta. E muito ficou assim, registrado na minha mente, cenas, e eu sempre quis colocar isso no papel e escrever um livro, assim, em torno de 200 páginas, não muito grande, mas que fosse bem escrito, bem trabalhado, bem lapidado. E eu comecei a fazer isso. Meu objetivo é maior, assim, ou concurso, ou alguma coisa com o governo. Eu quero ver. Primeiro eu quero terminar esse livro. Então, assim, eu venho escrevendo. E também, uma coisa que eu fiz foi maratonar a adaptação de Lindolfo Rocha, do romance Maria do Sá, Maria do Zá, que foi adaptado em formato de telenovela, 119 capítulos, meia hora, um pouco mais que isso cada capítulo. Eu maratonei, porque também era algo que eu queria ver e eu não tinha acesso antes. E então, quando eu comecei a ver, isso foi veiculado pela TV Globo às 6 horas da tarde, em 1978. Então, eu tinha, nessa época, 10 anos. Então foi algo assim que foi interessante, porque eu ficava pensando onde eu estava, o que eu estava fazendo. Quando foi ao ar aqueles capítulos, de uma certa forma tem a ver com o livro que eu escrevo, porque é a minha primeira infância, um pouco mais depois. Então, assim, foi um momento bem assim, introspectivo, né? Eu vi no celular, carreguei celular, isso até postei na comunidade. Quero gravar um vídeo comparando a adaptação com o livro e continuar naquela playlist das adaptações, né? Mas tudo isso eu via que eu não estava dando conta, né?
E daí eu voltei a ler mais, assim, mas assim, eu leio 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo, mas eu comecei a ler um que vai fazer parte agora da minha dissertação de mestrado, não, da meu projeto de tese de doutorado. Eu vou tentar novamente, também postei isso aqui, que eu fui conversar com um professor da Federal, mudei um pouco a linha, e ele me deu ideias, nós trocamos ideias que vai envolver o livro Retrato de um Artista Quando Jovem, do James Joyce, escritor irlandês, com o José Saramago, um português que escreveu o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo. E aqui tem a ver muito com esse canal e com coisas que eu faço, porque ele pegou a história de Jesus Cristo e romanceou, escreveu esse livro que deu o título do Evangelho segundo Jesus Cristo, e a escrita do Saramago é algo assim que me atrai muito. Ele coloca só vírgula, muito pouco ponto final, parágrafos enormes, e nas vírgulas, entre vírgulas, ali ele vai colocando os diálogos das pessoas. Então é algo que eu meio que usei um pouquinho disso no meu primeiro romance, e no segundo um pouco meio diferente, mas um pouco dessa pegada. Então assim, e estou lendo agora porque eu vou comparar o personagem do James Joyce, Steve Dedalus, com o Jesus do José Saramago. Então tem a ver também aqui com religião, e essa linha que eu fui trata de religião e literatura. Então assim, eu estou vivendo um momento que eu preciso me dedicar a isso. O projeto do doutorado, a leitura, tem que ler muito até para o projeto. Essa leitura que muito me agrada, é prazeroso, mas assim, você estudar uma pós-graduação de nível mestrado e doutorado sem prazer, não rola, então tem que ter prazer, isso aqui é meio óbvio. E também, assim, a escrita, que embora eu tenha que escrever o projeto, ele tem que ter em média 12 páginas, não é nada muito longo, é mais assim, que você tem que ler para escrever essas 12 páginas. Eu vou manter a escrita desse romance. Então eu vou estar distante aqui desse canal, eu não quero abandonar, porque assim, eu estou prestes a ganhar o meu segundo pagamento, tão pouquinho, né? Mas como ajuda, né? $100, eu estou com 90 e alguma coisinha, aí eu vi que diminui, vai diminuindo ali, e daí eu falei, se eu não aparecer novamente, eu não vou conseguir fechar esse gráfico e chegar ao ponto de ganhar. Então eu peço que vocês me ajudem assistindo o vídeo, pode comentar que eu vou tentar responder. Por isso que assim, eu me nego a fazer outro canal, porque por causa de coisas assim. Eu sei que ele é diversificado, mas ele já criou, ele já tem uma forma. E as pessoas que comentaram nesses últimos vídeos, né, eu fui numa live, uma pessoa que critica, né, assim, acidamente, a igreja que eu frequento, e ela é assunto de 3 dos livros que eu escrevi, a Congregação Cristã no Brasil, CCB. Eu fui lá, ele conversou comigo, desmistifiquei, falei a minha versão de uma história, e assim, a partir disso, muitos comentaram, falando que a minha voz é importante, porque é diferente aí de todo mundo que tem canal ligado à igreja. Tem os críticos, que de uma certa forma também estão ligados. E tem aqueles que frequentam a igreja, estão na igreja, mas não faz essa questão da história como eu faço, né? Eu até cheguei a dizer que eu era pioneiro, que eu sou pioneiro no meu recorte. E novamente, isso aí as pessoas veem, não, você não é, porque isso aí já é pesquisado há muito tempo. E daí você tem que explicar, é o recorte da minha pesquisa. O recorte, desde o início, lá em 2000, quando um outro pesquisador entrou em contato comigo, eu falei para ele, olha, eu só pesquiso ligado à congregação cristã, às instituições religiosas, igrejas, religiões, movimentos, enfim,
que tiver o contato eu falo até certa altura, depois eu deixo de falar, porque o recorte é a congregação cristã. Então, assim, nisso sim, aí respondendo ali, chegando, acho que a pessoa se deu por esclarecida, não, mas então todo mundo é, pode reivindicar um pioneirismo em assuntos, porque nenhum é igual ao outro. Sim, claro que pode. Aí ele me nega também o direito de dizer que eu sou pioneiro, diz que isso não interessa. O que interessa é o consumidor da pesquisa, né, do livro, enfim, no meu caso, o resultado lá. Gente, nem sempre, nem sempre. Então, assim, sabe, aquelas coisas que você tem que ficar ali explicando, também isso aí desgasta muito, sabe? E fora, assim, pessoas desprezíveis, né? Tem um lado legal, conheci muita gente bacana, aprendi muita coisa, mas tem gente, assim, desprezíveis aqui, né? É uma terra muito inóspita, árdua mesmo, assim, né? Para ganhar uns trocados, assim, a gente tem que se sujeitar a pessoas, assim, que elas querem te ferir, assim, né? Elas querem te agredir mesmo, te machucar e de início elas vêm querendo te ajudar, e daí você já saca qual é a delas e você nega. Aí cria uma mágoa nessas pessoas, porque elas também querem fazer algo e produzir. Aí você dá um pouco de esperança. Aí você retira essa esperança e ainda fala o que ela não quer ouvir, que ela não concorda, ela começa a te atacar assim, assiduamente, fazendo um verdadeiro patrulhamento ideológico, patrulhamento virtual, fica ali e tal, se você falar daquele assunto, né? Então, assim, eu notei também assim um tipo de público, né, que eu criei, né, falando agora a respeito do público. Também, assim, o YouTube me dá a faixa etária, algo assim, daí eu pensei, veja bem, se eu sou um escritor, eu não quero ser ligado a um escritor da congregação cristã. Somente, eu escrevo outras coisas. Eu quero que as pessoas leem as minhas outras obras. Esse não é o público. É um ou outro que fala que vai adquirir meu livro, eu presenteei alguns, mas você não vê muito além disso, né? Falei, eu não estou no caminho certo, não é ficar no YouTube. Eu tenho que ajeitar essas coisas. Primeiro é voltar a escrever, fazer o doutorado, que eu tenho que terminar, porque eu já fiz as matérias, né? Talvez eu tenha até que fazer outra, porque, sei lá, vai fazer 5 anos que eu estou às voltas com isso, devo ter perdido um outro crédito, tenho que ver. E assim, em relação ao formar o seu público de escrita de ficção, aqui não é um lugar, aqui é o lugar que as pessoas querem. Isso aqui é do YouTube em geral, sem dúvida. Querem consumir aquilo que você tem para dar, que vai ser 100% do interesse dela. Caso contrário, te ignora. Então, o que eu vou fazer? Vou postar as outras coisas também e vou fazer o que eu sempre quis. Por quê? Assim como a tese de doutorado tem que te dar prazer, aqui também. Eu não consigo, gente, fazer nada por dinheiro. Nada. E pago o preço. Pago o preço. Nós estamos vivendo numa época que o capitalismo está deixando escancarado, principalmente com o advento do universo virtual, que as pessoas mais ignorantes, não vou dizer que são as únicas, ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro, sim. Se você vai para a área de humanas, faz o que você quer, você escreve, produz algo artisticamente, algo cultural, que dê para a sua audiência uma experiência estética, e você até ganha um pouco com aquilo, você não vai ficar rico. Aí você vê aquela pessoa que se ela está inserida no meio do direito, ela vai seguir a carreira do avô, do pai, de advogado, de engenheiro, de coisas assim. E muitas vezes já tem escritórios, vão trabalhar todo mundo junto, eles têm uma vida material assim bem boa. Eu lembro nos Estados Unidos, assim, pessoas que foram lá para ganhar dinheiro, quanto ficaram ricos, ganharam dinheiro, e assim, o sonho de alguns que eu conheci era ter uma vida intelectual, como a minha. E sou pobre, mas quando eles se inseriram aquela busca pela riqueza, a esposa também quer isso, e daí nasce os filhos, você vê que cria uma família assim, jamais. Aí já a pessoa esquece aquele sonho
de ter uma vida intelectual, produzir algo, intelectualmente falando, né? Então é interessante as escolhas que nós fazemos, né? Eu penso muito nisso, nessas horas assim, porque uma outra coisa que aconteceu nesses dias, eu fui cuidar também da minha saúde. Eu preciso, inclusive, cuidar da minha saúde mental. Vou começar a fazer, consultar, né, com um psiquiatra, algumas coisas. Eu preciso ver algo assim que eu vejo que acontece comigo. Vocês viram há pouco tempo que eu fui falar de tese de doutorado, eu falei de dissertação de mestrado. Então, assim, eu penso numa coisa e falo outra. Eu preciso averiguar isso e muitas outras coisas, até de quando eu era criança. Então eu preciso conversar com um profissional dessa área, contar como eu vi o mundo, o que isso tem a ver com a minha vida hoje, muito, né? Nós somos um resultado de tudo o que nós vivemos. E assim, a escrita ajuda muito nessa parte também, né? Psicológica, psicanalítica, né? Até Freud abordou essas questões na escrita. E também me entender, sabe? Daí eu vou também abordar essas coisas e falar com vocês aqui. Eu já falei que eu não faço roteiro, porque o roteiro está no meu cérebro, assim como o planejamento das minhas aulas está no meu cérebro. Eu coloco em papel porque precisa, tudo é burocratizado, documentado, né? Até isso me atacaram aqui, essa pessoa, principalmente uma bem desprezível, assim, e daí você vê assim, você está exposto, né? E daí eles dizem assim, não, alguns, se você se propõe a ter uma vida pública, você tem que suportar isso, mas não é muitas vezes o confronto de ideias. É agressão mesmo, assim. Eu sei que eu também não fico quieto, do jeito que vem e vai, mas assim, hoje com politicamente correto, policiamento da linguagem, essas pessoas vão te instigar e depois te processar. Uma outra coisa que eu tenho que falar, abordar à medida aí que for desenrolando a coisa, são 2 processos que eu estou respondendo. Um eu não fui intimado ainda, mas logo serei, por um grande crítico aí da igreja que veio me processar. Eu estou com um advogado que, graças a Deus, assim, foi Deus que colocou ele na minha vida. Ele é especializado assim nessa questão virtual, por prática mesmo, assim. E vamos ver, assim, porque é muito interessante, tá? Nós podemos debater as ideias, devemos debater as ideias, mas não podemos falar do idealizador. Então é uma coisa meio absurda, né? Os advogados dizem, claro que você pode, ele tem um direito de processar se ele achar que você ofendeu ele, agora ganhar outra história. Então eu quero esperar para ver o que vai dar. Isso aí, aos poucos a gente vai abordar isso aqui também, porque é complicado você... a linha ali é muito tênue entre a ideia e o idealizador, porque uma pessoa criou uma ideia e você olha para esse ser e você tem que falar sobre ele, é impossível não usar adjetivos. Então, gente, a minha geração que é X, quando eu olho essas pessoas de 40, 35, 30, é um mundo bem diferente assim do meu. E observei aqui também, mesmo os da minha geração, tem muito de subjetividade, claro, a gente é resultado do que vivemos. E eu vivi muito, gente, eu sei que todos vivemos, eu também já passei essa fase de achar que a minha vida é interessante mais do que a de outra pessoa. Até, né, teve, né, uma pessoa que disse, todos nós somos escritores, alguns escrevem, outros não. A única diferença, né? Então, assim... Mas eu sei da minha, o que eu vivi, as questões que eu coloco nos livros que eu escrevi, os romances, a pesquisa que eu fiz, que gerou 3 livros. E daí você vê pessoas bem mais jovens, assim, elas não viveram, não deu tempo de viver tudo que você viveu. Aí muitas vêm aqui querer te dar aula, né? Aí você vê, você também tendo que lidar com a neurose dos outros. E sempre assim, é esse público que também pode se voltar contra você, porque geralmente aqui vocês querem que eu fale o que vocês querem ouvir. Então fica aqui já uma tensão.
Quando eu falo algo que vocês não querem, um ou outro até fala, eu não concordo com isso e tal, vai por esse lado, bacana. Mas tem aqueles que se desinscrevem e isso ainda é o de menos, né? Porque às vezes dá um tchau ali, né, e tal, quer jogar na tua cara que você perdeu um inscrito, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, até lidar com o YouTube foi interessante. Mas, enfim, gente, ao fim e ao cabo, foi um desgaste e eu deixei de coisas que são importantes para mim, né? Vai chegar daqui a pouco, que uns dias, o livro sobre o leite não derramado. Ganhei a ficha catalográfica de presente, ele já foi publicado, mas eu ganhei essa ficha, só saiu agora, eu tinha o ISBN, que é o suficiente para vender, né? Mas a ficha catalográfica ajuda nas bibliotecas, eu vou doar para algumas bibliotecas e vou falar mais dele aqui, porque esse é o canal de Emildo Coutinho, o escritor. Então, falo de muitas coisas, inclusive, né? Tento priorizar assuntos relacionados aos meus livros. Então é isso, né? Sou membro da Congregação Cristã, gosto muito da igreja, amo a doutrina dela, leio muito sobre o cristianismo, tenho projetos para isso também, e agora lendo do José Saramago, o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Gente, que livro esplêndido, muito bom, a escrita e o jeito que ele conta a história ali, né? Na parte de Cristo, acho que ele vai ficar muito amargurado, a condição, vai colocar muito ele na condição humana. Também, de repente, falo aqui com vocês sobre isso. Então é isso, pessoal. Por favor, dá um joinha, não custa. Quiserem apoiar o canal, ele vai continuar aqui, só não tão frequente. Quiser mandar um pix para me ajudar aqui no canal. E assim, sejam educados. Nada de procurar, eu vou ver algo que eu posso cutucar. Tem gente que faz isso. Não, eu vou ver algo, porque não é um monólogo, não é elogio. Não, elogio é bom. Porque a gente que produz, só levar cacetada é ruim, né? É ruim, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Não é jogar confetes e serpentinas. Falar o que é bom, né? É isso, estou aberto para essas coisas. Nos vemos na próxima e até mais.